vamos falar sobre a treta do WordPress versus WP Engine. Muito bom que eu tenha esperado alguns meses para comentar, porque isso gerou muito conteúdo. Eu sinto que alguns youtubers fizeram quase, assim, um mês inteiro de conteúdo sobre isso. E agora, a princípio, um dos principais atores nessa história disse: não vou mais falar até os processos todos tomarem o seu curso, tá? Então, sim, rolou muito processo e agora eu acho que a história vai permanecer um pouco estável. Mas pode ser que aconteça coisas depois desse dia aqui, 24 de outubro, que eu não tenha falado, beleza? Primeiro vamos introduzir os personagens da história, porque tem muitos personagens nessa história. WordPress.org e Fundação WordPress, ok? Tem aqui o logo do WordPress. WordPress é o famoso software livre, WordPress, escrito em PHP e licenciado sobre a GPL versão 2, e ele está sob a tutela da WordPress Foundation, tá? Que é uma fundação sem fins lucrativos. Hoje ele é o maior sistema de blogging da internet. Estima-se, tá? E assim, essa fonte é a fonte que a maioria dos sites usa. É muito louco pensar isso. Não sei se esse número está próximo da realidade, é um pouco difícil de medir, mas estima-se que 43,6% dos maiores sites usam WordPress e 62,5% dos sites que divulgam qual é o seu sistema de criação de conteúdo, né, que é o que tu pode chamar WordPress, sejam WordPress, ok? Em outubro de 2024, desse mês. A fonte é esse site aqui, WTTX, que tem uns relatórios, beleza? Aqui uma fotinho do dashboard do WordPress. Quem já mexeu nessa vida de blog, a maior parte das pessoas talvez já tenha mexido com uma coisa dessa, se vocês estão nesse mundo de criação de conteúdo, blog e desenvolvimento. Beleza, WordPress. Por causa da ênfase que ele tem na customização e na funcionalidade, por plugins e a aparência também ser customizada com temas, ele na realidade é usado para muito mais do que apenas blogs. Ele tem sites institucionais feitos com ele, lojas usando o plugin WooCommerce, que é muito famoso, galerias de fotos, Learning Management Systems, né, que é como se fosse o Moodle, site de faculdade, essas coisas, e sites para membros, por exemplo, assim, você paga e você recebe conteúdo exclusivo, todo esse tipo de coisa que pode ser feito com o WordPress, fóruns também, eu acho, enfim, todo tipo de coisa. No passado, ele já foi muito associado a falhas de segurança, um problema que aos poucos ele meio que foi resolvido, porque as atualizações automáticas e centralizadas servidas por meio do WordPress.com resolveram um pouco esse problema, e esse aspecto é um pouco importante para a nossa história mais para frente, então ponham, né, uma ênfase nisso do sistema do WordPress.com. Já que a gente citou WordPress.com, por que, né, WordPress.org e WordPress.com? Sim, são diferentes. WordPress.com é o braço comercial do projeto e é uma plataforma de hospedagem do software WordPress, tá? Já estão confusos? Vai ficar um pouquinho mais confuso. Ele é gerenciado por uma empresa que se chama Automattic. Além disso, ele é responsável por operar o repositório de atualizações, plugins e temas do WordPress, o repositório principal, assim, tu pode ter um outro repositório. E eles são donos, né, e fazem a manutenção de alguns projetos famosos, como o Jetpack, Askimet e Gravatar, né? O Jetpack é um plugin de Analytics para o WordPress, o Askimet é um plugin de anti-spam, Gravatar é uma coisa para a internet inteira para fazer os avatares iguais em vários sites, né? Pelo teu e-mail, tu tem sempre o mesmo avatar em vários sites. E além de serem os donos de sites como o Tumblr. Eu não estava ligado que a empresa do WordPress era a empresa do Tumblr também. Eu não sei se eles compraram ou se eles desenvolveram, mas sim. Outro personagem da história, Matt Mullenweg, ok? CEO da Automattic e membro do board da WordPress Foundation. Ele é o cofundador do WordPress, tá? Junto com uma outra pessoa que eu não botei o nome aqui e eu esqueci. Ele se colocou no papel de defender os interesses do projeto aberto, porém dá pra ver que existe um conflito de interesse. Então, quando vocês verem a história aqui, vocês vão ver assim, o Matt, digamos que ele começou essa treta inteira em defesa do projeto aberto WordPress, mas o fato dele ser o CEO da empresa cria um conflito de interesse aí, beleza? WP Engine e Silver Lake. O nome do vídeo é WordPress versus WP Engine, né? WP Engine é uma empresa de hospedagem de WordPress que pode ser visto como um análogo do WordPress.com, que é o braço comercial do WordPress. A relação entre a Automattic e a WP Engine já foi mais próxima, porém parece ter havido um distanciamento depois que ela foi comprada por um grupo de investimentos que se chama Silver Lake, ok? Detalhe importante é que em 2011 a própria Automattic havia investido na WP Engine e se retirou em meados de 2018 quando houve a compra pelo outro grupo. Outros dois personagens menores na história, Theo e The Primeagen, eles são
dois youtubers famosos no campo de tecnologia e eles se envolveram um pouco com o drama porque eles receberam o Matt nos seus respectivos canais depois deles terem repercutido a situação. O Theo é aquele loirinho de bigodinho e tal, que é fã da Apple, que é web developer e tal, que às vezes eu trago aqui no canal. Ok, mas né, qual foi a treta? Qual é o conflito que aconteceu? Tudo começa com o Matt Mullenweg denunciando a WP Engine na apresentação que ele fez no WordCamp, um evento de WordPress, né? E lembrem-se, ele é CEO da Automattic, né? Está no board do projeto aberto, um dos desenvolvedores originais do projeto. Ele diz que ele usou o termo strip mining the WordPress ecosystem, que ele quer dizer assim, eles estão extraindo valor do sistema, né? Ele fala, tipo, minerando o valor do ecossistema WordPress. Eles são um câncer para a comunidade, eles ganham 1,5 bilhões de dólares por ano e contribuem apenas 47 horas em desenvolvimento, enquanto a Automattic, que tem um tamanho similar, contribui 3.786 horas, né? São controlados por uma firma de investimentos que tem 102 bilhões no seu portfólio e não se importa com software livre. É basicamente essas acusações que ele faz na palestra dele. Mais tarde, ele faz algumas postagens no blog do WordPress.org e uma coisa que é bastante importante sobre isso é que postagens do blog do WordPress.org aparecem como atualizações nas notícias do WordPress que tu pode acessar de dentro da tua instalação do WordPress. Então, né, tu tá nesse dashboard aqui em cima. Deixa eu ver até se aparece aqui. Não aparece aqui, mas tu pode ter um widget que é tipo assim, notícias, atualizações do WordPress.org. E daí vai aparecer uma postagem ali para todo mundo que tem instalado, né? Eu acho que isso é bastante importante vocês entenderem. Então ele posta, mas é assinado pelo projeto, né? Denunciam que a WP Engine se aproveita da confusão com o ecossistema WordPress para ganhar clientes. Ele está dizendo que eles fingem que são parte do projeto open source, porque o termo WP, segundo ele evoca, né, WordPress, e assim, não é tão mentira, porque se vocês já desenvolveram WordPress, todos os bancos de dados são WP Posts, por exemplo, é coisa de posts. Se tu faz um hook lá, WP Render, tudo tem WP, é a abreviação de WordPress. Ele disse que eles usam o termo WP e o nome WordPress em todos os seus produtos para causar essa confusão. Ele disse que eles fazem propaganda usando o termo WordPress. Ele também fala uma coisa engraçada que é assim, ó, a minha mãe achou que WP Engine era um produto da minha empresa. Logo é confuso para os consumidores. Ele estava dizendo, vocês estão chegando muito próximo de uma violação de marca registrada aqui. Isso foi seguido de processos mútuos entre as duas empresas, tá? Então a Automattic fez um processo de violação de marca registrada para eles e a WP Engine mandou um cease and desist e depois um processo, né? O cease and desist é tipo, nós vamos te processar e daí depois veio o processo. E muito drama na comunidade, além de algumas reviravoltas, beleza? Esse é o início da conversa. Essa aqui é a linha do tempo, tá? E a fonte tá nesse link que eu vou colocar para vocês no roteiro, porque tem muita coisa que eu não botei aqui. Na realidade, a história, ela começa um pouco antes, tá? Se vocês quisessem incluir a relação que a Automattic tem com a WP Engine e outras dramas da comunidade WordPress que eu não tô ligado e eu acho que não importa porque não vem ao caso na história, ela começa bastante antes, mas ela começa alguns dias antes. Quando o Matt, ele entra em contato com a WP Engine, dizendo que ele vai fazer aquela apresentação, que ele vai denunciar a empresa e pressionando para eles fazerem um acordo de marca registrada, tá? Então, o WordPress, basicamente, ele há um tempo atrás fez uma coisa que eles chamam a Iniciativa 5 for the Future, se não me engano esse é o nome, eu devia ter escrito aqui, em que eles querem que as empresas que usam o WordPress, que fazem parte do ecossistema, contribuam mais com o ecossistema. Essa seria a ideia, tá? E daí ele tava meio que dizendo assim, ó, ou vocês contribuem mais, né, segundo ele, e tem uns vazamentos das mensagens ali, a história vai começar, a linha do tempo começa a ficar complicada depois que vocês cavam muito. Mas a princípio ele disse duas coisas, ou vocês contribuem mais para a comunidade open source, ou vocês pagam o licenciamento porque eu acho que vocês estão violando a nossa marca registrada, beleza? E daí esse negócio de eu acho que vocês contribuem, o próprio Matt diz assim, eu tô meio que dando uma colher de chá para eles, porque na realidade eu só devia processar e cobrar tudo isso. Só que ele fez isso, né, uma DM, e ele disse, se vocês não quiserem fazer isso, nós vamos ir para a opção nuclear. Ou seja, vou fazer a minha apresentação. Depois disso ele faz a apresentação, vem o cease and desist da WP Engine, a Automattic responde com o próprio cease and desist e ameaça os processos por violação,
E daí eles mudam a política de privacidade no site do WordPress dizendo, olha, aqui está um exemplo de como a nossa política está sendo violada. WP Engine usa o WP da maneira incorreta. Eles mudaram, né? E daí é sempre interessante esses documentos aí porque, enfim, mudou em retrospecto, né? Daí os servidores da WP Engine são banidos de acessar os domínios do WordPress.org, impedindo atualizações de código, plugin e temas. Isso aqui é um salto absurdo, tá, pessoal? Eu devia até ter botado a data, mas foi alguns dias depois. Então, assim, treta, processo e tal, e eles disseram assim, ok, WP Engine, todos os servidores de vocês estão banidos de acessar o projeto Software Livre, tá? Que, claro, é mantido pela WordPress.com. Vocês entendem por que tem uma relação complexa de conflito de interesses aí. Ou seja, todos os clientes que têm hospedado na WP Engine em seus blogs perdem acesso às atualizações de código, plugins e temas que eles tinham, causando essa inconveniência, mas também um potencial risco de segurança para outra empresa. Então ele usou essa tática de negociação aí, entre aspas, né? 2 dias depois do repercussão disso, o ban é retirado, mas ele seria mais tarde colocado novamente, tá? Então eles tiveram a sair dessa volta. Porém, quando ele voltou mais tarde, a WP Engine já tinha um próprio sistema de atualizações deles, que daí eles pegaram o código open source, pegaram os plugins e tinham um sistema com os servidores deles, não dependiam mais do WordPress.com. WP Engine de fato processa a Automattic. Eu não cheguei a ver o conteúdo do processo, mas pelo que eu entendi é pelo dano que teria sido causado pelas declarações, né? O dinheiro que eles teriam perdido. E daí esse processo tem altas reviravoltas. Só que daí o que acontece? Muita gente critica a situação do Matt. Alguém já falou no chat aí, é um Redis 2.0, né? É uma situação que já aconteceu muitas vezes. E vocês sabem a minha opinião que eu disse, na realidade, é uma situação extremamente complicada. O software livre, ele realmente é vítima desse aproveitamento das empresas. As empresas realmente não contribuem tanto. Só que vocês sabem, que nem eu repercuti aqui, geralmente esse tipo de ação é vista com muito maus olhos, mesmo que talvez eu acho que às vezes não deveria ser, né? Que a comunidade nos Estados Unidos, lá principalmente, é muito liberalzona. E como aparentemente ele estava sofrendo muita pressão interna das pessoas lá de dentro, talvez pressão para ele desistir do cargo de CEO, ele oferece um plano de demissão voluntária para os funcionários da empresa que não concordam com a opinião dele. Tinha um valor lá que eu não vi, mas era um valor que a princípio era bem bom, assim, era vários meses de salário. E aparentemente 8% da empresa, ou 159 pessoas, aceitam esse plano. Aceita esse plano de demissão. E daí eu tenho até uma matéria aqui embaixo do 404 Media que fala que mesmo quem ficou lá dentro tá um ambiente tenso, sabe? O clima tenso entre os brothers. Aí o WordPress.com, ele adiciona uma checkbox no login do servidor WordPress.com deles, que nem eu disse, mas que é um lugar onde tu acessa vários tipos de serviços que tu precisa para o software livre. Eles têm essa mistureba entre os dois. E daí no formulário de login tá escrito, eu não sou associado com a WP Engine. O que parece ser um movimento que eles fizeram para talvez usar no tribunal, coisas do tipo, nós banimos eles de acessarem nossos servidores, nós quebramos todos os contratos que a gente tem com ele, mesmo assim, alguém que é associado com eles acessou nossos servidores, tanto que se vocês fossem no... Eu não sei se essa checkbox está lá ainda, mas se vocês fossem no código HTML, estava escrito, a classe HTML era tipo processo, assim, era tipo ID processo, sabe? Que eles botaram exatamente por causa disso. E daí a coisa que talvez tenha sido a maior cruzar a linha de todo o processo, o WordPress.com, ele toma o controle do plugin mais popular que era mantido pela WP Engine, que era esse Advanced Custom Fields. Ou seja, eles trocaram o dono lá no WordPress.org de quem era o dono do plugin Advanced Custom Fields, que era a WP Engine, agora é deles, tá? Então, para vocês entenderem, isso seria o equivalente sei lá, o Ruby on Rails está dentro do GitHub. Eu tinha que pensar em algum projeto que está dentro do GitHub, mas pense em algum projeto famoso que está dentro do GitHub. E daí a Microsoft, que é dona do GitHub, dizia assim, agora eu sou dono desse projeto, do repositório oficial. Todos os links que iam para esse repositório oficial agora vão pra gente, tá? Então, isso realmente foi uma coisa que, assim, deixou a comunidade toda contra o Matt. E daí, vocês viram que a situação foi escalando, tá ligado? Eu deveria ter uma porcentagem aqui de quanto a situação foi ficando séria. Até o início, até o Matt falando, e quando eu tava me informando dessa história, eu tava assim que nem algumas pessoas falaram no chat. Cara, ele meio que não tá errado. Existe um conflito de interesses, ele é o CEO da empresa, né? Parece que ele é um cara com um ego extremamente inflado, que as ações que ele foi tomando depois mostraram isso, mas meio que ele não tá errado.
É uma empresa que ganha bilhões de dólares, contribui muito pouco para o projeto. Algumas pessoas vão dizer que, não, mas tu abriu uma empresa que faz um sistema para hospedagem dos usuários, que permite o acesso facilitado, isso aí acaba sendo uma coisa muito boa, é uma coisa que contribui com o projeto. Isso pode ser verdade. Mas é a mesma discussão que a gente teve sobre o Redis, sobre o Terraform, sobre vários desses projetos que começam como open source, começam como sendo uma coisa muito tocada pela comunidade, com trabalho de vários voluntários, e daí tu pega uma empresa e ela se aproveita assim do projeto. Mas daí existe uma crítica ao próprio WordPress.com tá fazendo isso, tá? Porque, que nem eu disse para vocês, olha, vamos explicar o que é WordPress.org, o que é WordPress.com, o que é uma empresa, o que é uma fundação. Essa confusão, ela existe. Eu, quando comecei a usar o WordPress, por muito tempo, eu tive vários blogs WordPress, eu já pulei fora há muito tempo, não por causa de treta e tal, mas porque não queria mais ter que manter servidores e tal. Eu achava confuso. Eu fui no WordPress.com porque eu queria ver o projeto de software livre. Aí eu criei uma conta e criei um blog, e daí eu disse, não, parece que eu criei um blog, eu não hospedei meu próprio blog. Eu tá, beleza, vou ficar usando aqui. E daí tinha que pagar pelos temas premium, tinha que pagar pelos plugins premium. E daí eu fiquei assim, será que eu compro isso? Será que eu faço meu próprio servidor? Então tem uma confusão muito grande. Com a diferença, né, que um dos criadores do projeto e uma pessoa que a princípio tá lutando pelos interesses de software livre estava lá como CEO da empresa. Então acho que o complicado dessa situação, e antes dela escalar um monte, né, que é o que eu ia dizer para vocês aqui. Eu tenho a citação mas quem tá certo, né? Veja bem. O complicado dessa situação é que durante muito tempo da minha leitura, antes de chegar no que aconteceu no final, eu tava assim, mas meio que o Matt tá certo. A comunidade de software livre tem um pouco esse sistema de, assim, essa pessoa aqui é um líder ditatorial da comunidade. Eles até usam de brincadeira esse termo, né? O Linus é o ditador do Linux, o Guido é o ditador do Python, nem sei se ele ainda trabalha no Python. E é uma pessoa que eles meio que tendem a dizer assim, não, você tem uma visão para esse projeto e você vai talvez ter que brigar com a comunidade quando ela quer fazer uma coisa, mas o projeto tem que ir de uma maneira assim. Isso é uma coisa que é comum na comunidade do software livre e, como eu disse, talvez ele tivesse com os melhores interesses do projeto em mente. Porém, como vocês podem ver, da maneira que se desenvolveu a história, ditador benevolente, eu esqueci de pensar esse termo. Da maneira que se desenvolveu a história, e se vocês pegarem mais detalhes, eu recomendo, assim, é uma tretinha boa, né? O pessoal já faz a pipoca e vê. Parece mesmo que o Matt passou muito do limite, principalmente bloqueando o acesso lá ao servidor, e com esse negócio de, tipo assim, todo mundo que não concorda tá demitido. Também teve um negócio que ele ameaçou processar pessoas que vazassem comunicações internas da empresa. Também teve um negócio que eles roubaram o plugin da coisa. E em todos os passos, assim, tirando esse aqui, que eu acho que é uma quebra muito grande, muito grande de confiança, tu pode até tentar justificar, assim, mas eles podem fazer isso, mas estava sob o controle dele, mas a WP Engine estava errada. E talvez esteja até certo, sabe? Mas a questão como isso pareceu para a comunidade e da celeuma que isso causou, do medo agora que projetos estão tendo de que talvez se o Matt não gostar do projeto, ele possa destruir o teu projeto, ele possa fazer uma campanha de mídia contra o teu projeto, que você possa ser processado porque você usa o nome WordPress de uma maneira que eles julguem que não é legal, entendeu? O teu projeto, se eles julgarem que tem alguma coisa errada, eles podem tirar de ti e dizer assim, o projeto oficial agora é esse, e todos os teus usuários que estavam dependendo de um plugin que tu hospedava lá agora estão recebendo código de outra pessoa. Por causa desses problemas todos, não dá pra ficar do lado do Matt. Realmente, assim, o cara tá totalmente fora da casinha. E a análise que eu faço, e acho que várias pessoas fizeram, é que se ele não sair do board do WordPress, se ele não sair como CEO, provavelmente a comunidade vai se rachar e se rachar de uma maneira muito mais séria do que a maneira que a Godot rachou. Aquilo ali foi uma piada, né, pessoal? Perto disso. Já tem outros projetos que concorrem, já tem forks do WordPress, né? Já tem outras empresas, e eu acho que isso poderia ser o início da derrocada do WordPress, né? É tão estranho pensar nisso, porque parece que o hype do WordPress passou, mas que nem eu disse para vocês, pessoal, eu lembro do negócio sendo ruim, entre aspas, tem muita falha de segurança, mas daí eu tipo, nossa, como é legal, é fácil de fazer o blog, tem os plugins, dá para botar tudo, e eu vi, né, o projeto crescer, chegar até o ponto de que metade da internet, dependendo das estimativas, as pessoas dizem, usa esse projeto, e corrigir essas falhas de segurança, corrigir esses problemas, mas a confiança da comunidade é uma coisa muito difícil e parece que é isso que ele perdeu nessa situação. Então é isso que a gente tira de conclusão. Não tem muito como assim dizer,
esse lado tá certo, outro lado tá errado. É basicamente uma companhia sem alma, que eu acho que nisso o Matt não tá errado, ele dizia assim, eles estão se aproveitando do nosso sistema, versus um CEO que tá meio cérebro de Twitter, assim, acha que resolve tudo no grito e que vai postar no Twitter e tal. A comunidade toda tá contra ele, tá realmente difícil, assim. Pessoas dentro da empresa estão contra ele, então eu não vejo muito mais do que o WordPress poderia fazer do que só chutar esse cara e resolver a situação, né, com outra pessoa. Não, ó, vamos confiar aqui o projeto, a gente vai, sabe, vamos acabar esses processos, não vamos ir atrás da comunidade, vamos escrever as regras para que vocês não fiquem com medo, porque, assim, mesmo que ele achasse na cabeça dele que ele estava defendendo o software livre, defendendo a comunidade, ele causou, né, uma situação realmente de pânico, de paranoia na comunidade, de medo de usar o projeto, e mais no geral, uma coisa tipo assim, só foda-se, não vou usar esse projeto aqui, é muita treta, muita confusão, tô com medo de ser processado. Tem uns outros sistemas de blog, uns outros sistemas de criação de conteúdo que são tão bons quanto, que eu acho que não tem nem dúvida disso. O WordPress, ele já não é mais, assim, o melhor de todos, né? Ele é o mais prático, talvez o mais popular. Então as pessoas podem só pular, né? É basicamente isso que eu penso. Mas enfim, pessoal, e daí só que no roteiro eu coloquei duas coisas para vocês verem. Esse aqui é o Theo, que eu falei, né? E esse aqui é o... Não tá a foto do Primogen, mas o Primogen tá aqui, o canal dele, né? 2 grandes criadores e tal. Vocês podem ver o Matt, que tá aqui. Eu devia ter botado uma foto dele. Ele deu a entrevista nesses 2 canais. O Theo é meio cringe nessa entrevista, porque ele fica todo assim, cara, se você tivesse me mandado uma DM, eu ia ter te impedido de fazer merda. Você só tinha que ter me escutado. Mas essas entrevistas aqui são um bom, eu diria assim, olhar para como tá a cabeça do palhaço. Porque, assim, é bem difícil aceitar o que o Matt está fazendo porque ele é meio dissimuladinho, sabe? A entrevista é meio cringe, difícil de digerir, mas se vocês estão interessados na fofoquinha, eu acho que vocês têm que ver isso, sabendo do contexto todo agora e de tudo que aconteceu depois. Porque o que foi mais difícil de entender dessa história é que as pessoas foram assim, treta na comunidade WordPress, será que esse vai ser o fim do WordPress quando estava só uma pequena briga? Aí foi acontecendo as coisas assim, em processo, e bloqueia a empresa, e rouba repositório, e daí, tipo, o vídeo que tava há um mês atrás que dizia esse é o fim do WordPress, já aparecia a fichinha perto do que tava acontecendo. E daí o Theo falava, e tipo assim, não, beleza, não somos amigos. Aí ele desdiz o que ele falou na entrevista, então foi uma treta enorme. Então, assim, espero que vocês tenham entendido um pouco, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a história. Curtiram, pessoal?